Bom, companheiras, queria saudar aqui todos vocês em nome da campanha Brasil pela segunda e definitiva independência. Eu me chamo Alexandre Rosendo, sou colaborador, participo aqui da campanha Brasil pela segunda e definitiva independência e queria, antes de tudo, desejar meu boa noite, agradecer a todos vocês aqui que estão nos assistindo para tratar desse tema tão importante quanto nós vamos tratar hoje, que é a temática do petróleo, né? O uso, a propriedade, as disputas que envolvem essa matéria-prima tão fundamental para o funcionamento de qualquer sociedade moderna. Mas antes de entrar no tema de hoje, que vai ficar por conta aí do nosso convidado, o companheiro Guilherme Nogueira, que, conforme diz a divulgação da nossa live, é membro da União Reconstrução Comunista e estudioso do tema, eu queria falar primeiramente sobre a campanha propriamente dita, por que ela surgiu, qual é a sua importância e assim por diante. Bom, nós estamos aqui no ano de 2020 e é bom que a gente consiga pensar aí um pouquinho para frente, porque pelo menos eu tenho reparado que não se tem falado disso muito vivamente, né, de forma tão calorosa, que na data de 7 de setembro de 2022, ou seja, daqui a quase 2 anos, vai se completar os chamados 200 anos da independência nacional, da dita independência nacional. E se aproximando aí os 200 anos da chamada independência nacional, nós sabemos muito bem que a reação brasileira bancada pelo imperialismo Yankee principalmente, vai tentar colocar sua narrativa em torno dos 200 anos da independência nacional. Com certeza vai falar sobre os 200 anos da independência nacional, destacando a importância desse acontecimento, exaltando figuras aí aristocráticas, figuras aí da grande burguesia, dos senhores de terra e assim por diante, tentando basicamente tirar as massas trabalhadoras de toda a narrativa histórica do caso, né? E simplesmente vai botar, né, sobre os avanços que o Brasil teve a partir desse acontecimento. Nós pensamos que, dado que a reação brasileira vai fazer a sua narrativa, as forças democráticas, as forças populares, as forças patrióticas devem também colocar a sua narrativa. Nós temos, sobretudo, que destacar, companheiros e companheiras, sobre como 200 anos após a chamada independência nacional, o Brasil permanece um país profundamente dependente das potências imperialistas. Ainda segue sendo um país profundamente saqueado, pilhado pelas forças aí ligadas ao imperialismo Yankee, e em conluio com seus intermediários internos, né? A grande burguesia, os financistas, os grandes donos de terra, que agora se exaltam como agribusiness ou coisa parecida, e é só justamente para que a gente consiga colocar a nossa narrativa, né, de que, dado que o país, 200 anos após sua independência, ainda permanece um país profundamente dependente, permanece ainda pendente uma revolução que consiga libertar o nosso país das amarras, dos constrangimentos que nos impõem as potências imperialistas, as potências estrangeiras. E dado que essa revolução ela ainda está pendente, logicamente nós temos que realizá-la. Sobretudo a campanha busca colocar entre as massas trabalhadoras, nos diversos setores de atuação das forças que compõem a campanha, a importância, né, de por que o Brasil deve se tornar um país realmente independente. Por que o Brasil, em 7 de setembro de 1822, não se tornou um país realmente independente. Nós vemos aí os males que são afligidos sobre o nosso povo nos últimos 200 anos. A própria chamada independência nacional de 7 de setembro de 1822 foi acompanhada de uma dependência
inicial, no caso, né? Porque o Brasil foi constrangido a pagar uma indenização para o colonialismo português de 5 milhões de libras, que jamais conseguiria pagar. E a gente sabe muito bem que essa, essa dívida externa, né, que nos foi dada aí como resultado da independência, ela é responsável, dentre outras coisas, por uma série de problemas que o nosso país, o nosso povo atravessa até os tempos atuais, né? A dívida pública que sangra aí metade do orçamento, a miséria em massa que constrange o nosso povo, o desemprego e assim por diante. A gente vê o Brasil forçado aí pelas políticas do neoliberalismo, do imperialismo yankee, a se constranger a exportar produtos primários, matérias-primas, importar bens manufaturados e serviços sofisticados no estrangeiro, colocando assim todo o seu desenvolvimento ao bel prazer dos grandes monopólios capitalistas e assim por diante. E dado que a gente está falando aqui de matérias-primas, né, não é à toa que o petróleo permanece como uma das pautas de exportação, um dos produtos de exportação fundamentais aí do conjunto dos valores da exportação brasileira, no caso, né? Eu queria, assim, fora falar da motivação, né, sobre por que a campanha é importante, eu queria falar de algumas iniciativas que, ainda que modestas, são importantes para que a gente consiga conscientizar o povo trabalhador a pensar sobre por que o nosso país é um país dependente, porque nós nos tornamos independentes. A gente tem feito uma série de iniciativas, como, por exemplo, um grupo de estudos sobre a realidade brasileira, que ocorre aí com periodicidade quinzenal, que a gente tem estudado grandes clássicos aí da literatura, da historiografia brasileira, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Rui Mauro Marini, Jacob Borender, Alberto Passos Guimarães e vários outros, para compreender o que aconteceu com o nosso país desde o período do colonialismo português e, particularmente, de 200 anos para cá. Existe um grupo de estudos que está se desenvolvendo no bairro de São Miguel Paulista, aqui na zona leste do estado de São Paulo, que também está tratando de uma série de temas relacionados aí ao conhecimento da realidade brasileira. Temos também organizado um grupo de estudos no centro de São Paulo com a mesma temática e assim por diante. Nós temos promovido panfletagens, debates, não cineclubes, porque agora, por conta da pandemia, isso aí foi meio que abortado, mas faz parte dos nossos planos, né? Promover aí filmes que retratem o histórico aí de lutas do povo brasileiro pela verdadeira independência. Inclusive, quem tiver interessado em compor a campanha, quem quiser participar aí das nossas iniciativas, basta entrar em contato aí com a página, né? Nós temos a página aí do Facebook, que será imediatamente redirecionado para algumas dessas atividades, dessas iniciativas que a gente vem promovendo. Então, sem mais delongas, né, conforme a divulgação que a gente tem feito e tal, eu queria passar a palavra agora para o companheiro Guilherme Nogueira, tratar desse problema tão candente aí para o nosso povo, acerca da questão do petróleo, das perspectivas de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, né, que o petróleo traz aqui para a nossa realidade. Companheiro, te passo aqui a palavra. É isso. Alexandre, primeiro de tudo eu queria saudar a campanha, né, Brasil pela segunda definitiva independência. Eu acho que é uma campanha assim que eu espero e tenho esperança que vai trazer grandes frutos para o povo brasileiro, né, daqui para frente. E agradecer também a campanha pelo espaço e pela importância que está dando para essa questão do petróleo, né, porque, inclusive, não é a primeira vez que a gente faz uma atividade relacionada ao tema, né? No final do ano passado, também estive na cidade de São Paulo, e a gente fez uma atividade também que tratamos sobre a mesma questão. Então, acho que é um mérito, né? Uma questão
fundamental. O camarada falou, descreveu muito bem o quanto que o Brasil permanece, ainda nos dias de hoje, saqueado, sufocado e tendo seu desenvolvimento suprimido pelo imperialismo, né, pelas potências estrangeiras. E não tem a menor dúvida disso, a questão do petróleo é um ponto central, né, com relação a essa dominação estrangeira. Quer dizer, o que o Brasil é capaz, ou no caso não é capaz de fazer com os seus recursos naturais, né, no caso com o petróleo e o gás, é uma questão central, né, absolutamente determinante para o subdesenvolvimento da nação brasileira e as dificuldades que a gente tem para se libertar, né, das amarras dessas grandes potências, né. Então, para a gente entrar nessa questão, antes eu gostaria enfim, justificar um pouco do porquê eu estou falando disso, né, desse assunto. Eu sou psicólogo de formação, então, assim, é uma área que não tem absolutamente nada a ver com a questão da indústria de petróleo e de gás, mas, entretanto, eu adquiri uma consciência da importância, né, dessa questão para o Brasil, né, sou consciente da centralidade que a questão do petróleo desempenha para a nossa situação atual, e tendo em vista isso, já faz alguns anos que resolvi me dedicar, na medida do possível, a estudar essa questão, né, e aqui, assim, eu pude me dedicar e me conscientizar com relação a isso, porque eu acabei conhecendo, encontrando aí, durante os anos, muitos camaradas que desenvolvem um trabalho, assim, fenomenal, com relação à defesa da Petrobras, com relação à defesa da soberania nacional. Então, sou grato a esses camaradas que enfim, despertaram meu interesse para esse assunto. E, bom, como resultado já de alguns anos de estudo, né, sobre esse assunto, em 2017, nós da União Reconstrução Comunista, né, nós lançamos um livro, que eu estou com ele aqui, que é sobre os 100 anos, vou mostrar para vocês, sobre os 100 anos do imperialismo, fase superior do capitalismo do Lenin. E nesse livro eu tive são textos nossos, né, da União Reconstrução Comunista, assinados por nós, e nesse livro eu tive a oportunidade de escrever um texto que tem justamente esse título, né, a Petrobras e o imperialismo, né. O texto acabou entrando no livro porque a questão do imperialismo pareceu, para mim e para todos nós da União Reconstrução Comunista, como uma questão, na verdade, o conceito de imperialismo, né, a categoria de imperialismo, como uma categoria fundamental, indispensável para a gente entender a questão do petróleo e do gás no Brasil, né? Então, a categoria de imperialismo, essa categoria tão maltratada por boa parte da intelectualidade brasileira hoje, é justamente a categoria que nos ajuda a compreender mais corretamente qual que é a situação da Petrobras e do petróleo no Brasil, né? Então, eu tentei desenvolver um pouco essa leitura nesse texto, e vai ser em grande medida baseado nele que eu vou fazer a minha exposição aqui hoje. Então, já para resumir, a tese fundamental que eu tento defender nesse texto é a seguinte: falar da questão do petróleo e do gás no Brasil é falar da contradição que existe ainda hoje entre imperialismo e nação, né? Quer dizer, falar desse assunto é falar necessariamente de uma questão que envolve os interesses do conjunto das classes trabalhadoras do Brasil, das classes que têm um interesse legítimo em desenvolver, né, a nação brasileira, em acabar com a dominação da qual a gente ainda padece, contra, né, potências imperialistas que vêm aqui para intervir na nossa nação, nos rumos da nossa nação, e um pequeno punhado de traidores nacionais, né, que se aliam com essas potências estrangeiras para saquear essas riquezas e ficar tão somente com algumas migalhas, né? Então, eu acho que falar da questão do petróleo no Brasil hoje é a gente tratar dessa questão fundamental, né, dessa contradição tão fundamental para a nossa nação.
Então, baseado nisso, eu vou tentar fazer uma recapitulação histórica muito rápida, né? Vou tentar ser o mais breve possível, né? Falando um pouco da história dessas interferências de potências estrangeiras, de potências imperialistas no Brasil, com relação especificamente a esse assunto do petróleo e do gás, né? Então, eu tentei reunir, assim, fazer uma sistematização de 4 grandes períodos de interferência, de investida do imperialismo contra a nação brasileira para se apropriar dessa importante riqueza, né? Dessas 4 investidas, né, esses 4 períodos de grandes investidas do imperialismo, um deles é pré-Petrobras, né, quer dizer, diz respeito àquele período em que a Petrobras ainda não existia, as reservas de petróleo ainda não estavam confirmadas e que o imperialismo se empenhou em impedir essa descoberta e impedir essa extração desse recurso aqui no nosso país. Um segundo período já diz respeito à própria criação da Petrobras, né, e envolve a famosa campanha do Petróleo é Nosso, que o povo brasileiro empreendeu e foi uma das grandes derrotas que a gente conseguiu impor ao imperialismo. Então, esse é um segundo momento de investida do imperialismo, né, que era em relação à constituição mesmo da Petrobras. Então, a gente tem um terceiro momento, né, que é lá pelos anos 90, principalmente na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que foi ali um período assim, de grandes investidas contra essa estatal. E, por último, é um período de investidas que a gente está vivendo hoje, né, que se inicia com a descoberta do pré-sal, que assanha, mais uma vez, esse interesse imperialista, e com relação ao qual a gente está tendo que enfrentar até hoje, né, e que é fundamental a gente enfrentar e dar a devida atenção para isso. Então, vou tentar expor bem rapidamente esses 4 períodos, e antes de começar, só queria dizer uma coisa, né, eu tentei concentrar períodos, por motivos de exposição, em que os ataques do imperialismo se intensificaram, né, vieram em grandes ondas, em grandes sucessões de ataques, para tentar se apoderar dessa riqueza. Agora, é importante a gente frisar que o imperialismo não parou um só dia, né, de desejar as reservas de petróleo do Brasil e de conspirar contra a Petrobras, né? Isso é um negócio que atravessa a nossa história e que tem uma importância fundamental para a conjuntura atual, mas também para conjunturas anteriores. Quer dizer, não é de hoje que essa questão é determinante para a nossa nação, né? Então, aqui eu vou tentar só focar em alguns períodos que eu acho mais decisivos, né? Bom, pois bem, então, sem mais delongas, eu vou passar para essa exposição. Então, vamos lá. A questão do petróleo no Brasil, talvez algumas pessoas não saibam, mas ela remonta realmente há muito tempo. Praticamente de meados do século XIX, já havia essa discussão sobre a possibilidade de existir petróleo no Brasil, né? Então, mesmo nesse período em que a indústria petrolífera ainda estava dando seus primeiros passos, né, no mundo, o petróleo ainda não tinha se consolidado totalmente como a principal matriz energética, mesmo assim, essa discussão já tinha repercussão aqui no Brasil, né? Lembrando que, assim, meados do século XIX, a principal potência estrangeira, né, claro, o Brasil ainda bastante submetido ao domínio português, né, a gente ainda estava no tempo do Império, mas a principal potência estrangeira que já influía e que tinha interesses decisivos jogando aqui no Brasil, especificamente com relação a esse assunto, já era a Inglaterra. Então, já era o Império Britânico que jogava as cartas com relação a isso aqui no Brasil, e não à toa, em 1865, Dom Pedro, ele concede a primeira autorização, né, para procurar por petróleo em terras brasileiras para um cientista britânico, né, chamado Thomas Dent Sargent. Então, ele foi a primeira pessoa a ter autorização para buscar o recurso aqui no Brasil, né? Depois dele, um outro inglês chamado Chester, o Edward Peel Wilson, né? Ele é um segundo cientista britânico que recebe autorização para pesquisar por petróleo aqui no Brasil, e, na verdade, essa situação vai se perpetuando, né, durante essas décadas,
são basicamente cientistas ingleses que recebem autorização e procuram por petróleo aqui no Brasil, né? Tem um historiador desse assunto chamado Perry Cotta, que ele estima que pelo menos 190 cientistas estrangeiros, a maioria deles britânicos, vieram para o Brasil até o princípio do século XX para procurar por esse recurso. E, na grande maioria dos casos, o que acontecia? Eles produziam relatórios, alguns deles que apontavam um indício da existência do petróleo por aqui, só em língua inglesa. Quer dizer, eles vinham aqui, tinham autorização para estudar, faziam seus estudos, produziam seus relatórios e publicavam em língua inglesa na Inglaterra e, no máximo, nos Estados Unidos, né? Então, essa era a situação do Brasil no século XIX com relação à busca de petróleo, né? Pois bem, entrando no século XX, a gente ainda está nesse primeiro período, né, com relação à busca de petróleo, mas entrando no século XX a gente já tem uma pequena mudança, quer dizer, já são não apenas britânicos predominantemente, mas os estadunidenses já começam a dar suas caras por aqui e interferir na questão da busca do petróleo, né? Então a gente tem dois cientistas geólogos norte-americanos que vieram para cá no início do século XX, que é o Israel Charles White e o Chester Washburn, que são dois cientistas que vêm aqui e produzem relatórios sobre esse assunto. O Israel Charles White, ele produz um relatório que ele publica em português. Nesse relatório, curiosamente, ele vaticina mesmo, ele fala, olha, a chance de existência de petróleo no Brasil é zero. Né? Então, um dos poucos estudos publicados em português por um desses estrangeiros afirmava a não existência do recurso aqui no nosso país. Ao passo que o Chester Washburn publica o seu relatório, assim, um longo relatório, em inglês, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e ali ele não só defende a existência de petróleo no Brasil, como ele mapeia regiões, principalmente no estado de São Paulo, mas alguma coisa também no estado da Bahia, de áreas, de regiões em que muito provavelmente existiam reservas desse recurso, né? Então, a partir dos estudos dele, ele chega nessa conclusão, mapeia, consegue fazer o trabalho mais bem acabado naquela época para indicar os possíveis lugares onde podiam existir esse recurso, e o estudo é publicado basicamente lá fora. Então, o que a gente observa? Que nesse primeiro momento, o imperialismo tinha uma tática, essas potências estrangeiras, né, tinham uma tática que, na medida em que eles ainda não podiam extrair o petróleo aqui no Brasil, entendiam que não valiam a pena para eles investir nesse primeiro momento na extração de petróleo no Brasil. O plano, basicamente, era impedir que qualquer pessoa concretizasse essa extração. Então, eles faziam esse monopólio do conhecimento, né, tentavam praticar esse monopólio dos estudos da busca de petróleo em nosso país, e, ao mesmo tempo, buscavam interferir no governo e impedir tentativas brasileiras de encontrar esse recurso, né. Só para vocês terem uma noção, já na entrada do século XX, lá pela década de 10, ou pela década de 20, a State Oil, a State Oil não, a Standard Oil, né, o monopólio americano do John D. Rockefeller, do petróleo, começou a comprar massivamente terras, né, no Brasil, e especificamente no estado de São Paulo e da Bahia, que eram justamente as regiões em que os estudos anteriores indicavam a maior possibilidade de encontrar esse recurso. Eles compravam essas terras e não faziam absolutamente nada, quer dizer, não investiam nada, não traziam nada para lá, eles simplesmente cercavam as terras, e logo ficou muito nítido, né, que o objetivo não era comprar essas terras para tentar encontrar o recurso. Naquele momento, a ideia era realmente impedir que os brasileiros o fizessem. Né? Então, houve esse cercamento, essa compra de terras, esse cercamento dessas terras indicadas com esse objetivo. Né? Então, essa foi a primeira estratégia assim, do imperialismo para tentar impedir a exploração desse recurso pelo povo brasileiro. Né? Pois bem, essa estratégia ela tem, evidentemente, prazo de validade. Né?
quer dizer, não seria possível para o imperialismo impedir indefinidamente as buscas, as pesquisas e, eventualmente, a descoberta desse recurso no Brasil. Quer dizer, desde o final do século XIX já haviam algumas iniciativas sendo feitas. Teve um fazendeiro na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, que em 1895 já tentou fazer uma perfuração, né, nas suas terras, em busca de petróleo. Não encontrou só água sulfurosa, né, não encontrou óleo propriamente dito, né, mas, em todo caso, essa era uma estratégia, né, de impedir as iniciativas brasileiras que tinha prazo de validade, né. Logo, enfim, figuras notórias entraram no debate, né, a gente pode citar rapidamente o Monteiro Lobato, que enfim, né, apesar de todas as polêmicas, a gente poderia falar dele, teve esse papel de defender a busca nacional pelo petróleo e o uso desse recurso, né, para desenvolvimento da nação. Mas não só ele, né, uma série de figuras notórias começaram a entrar nesse debate, até que na década de 30, um engenheiro brasileiro chamado Manuel Inácio de Bastos, ele encontra indícios de petróleo em Salvador, na Bahia, né? Na verdade, curiosamente, num bairro chamado de Lobato. Então, no bairro de Lobato, esse engenheiro ele escutou histórias, né? Que os pescadores ali que moravam na região, eles usavam um líquido preto para acender suas lamparinas, né? Então, a partir dessa história que ele ouve, lá por 1932, ele começa a pesquisar. E em 36 ele envia um relatório para o governo brasileiro em que ele comprova, né, a existência de petróleo ali no bairro de Lobato, né? Então, enfim, já se torna absolutamente impossível, a partir desse momento, esconder o fato de que existiam reservas de petróleo e gás no Brasil, né? Naquele período, o governo Vargas não apresentava, assim, uma vontade política de empreender essa exploração ainda. Então, foi uma luta do Manuel, assim, para conseguir convencer o governo brasileiro que era necessário tomar uma atitude com relação a essa descoberta, até que em 1939 o governo manda uma equipe para trabalhar ali naquela região. Já havia sido criado o Serviço Geológico Nacional, inclusive em grande medida para atender o debate acalorado que existia na época com relação à busca do petróleo. Então, ele manda uma equipe do Serviço Geológico Nacional para explorar aquela região ali de Lobato e, como já havia sido indicado pelos estudos, em 1939 jorrava em terras brasileiras o primeiro poço de petróleo viável, né, comercialmente viável, lá no bairro de Lobato, na Bahia. Bom, a partir desse momento, a gente entra num segundo estágio, vamos dizer assim, da questão do petróleo na história do país, em que já não era mais possível esconder a existência do recurso, quer dizer, ele já estava jorrando, né? E que, portanto, um novo debate tomou a nação, né? Agora, não mais o debate se existia ou não o recurso, mas o debate de como esse recurso deveria ser explorado, né? Como e por quem, né? E aí, realmente houve uma divisão, né, no país, né? Um grupo de pessoas, enfim, defendiam basicamente a exploração privada, né? E aí a gente tem variações também, tem gente que defendia uma exploração mista, parte de capital nacional, parte de capital estrangeiro, alguns defendiam que só o capital estrangeiro seria capaz de explorar esse recurso, né? Outros defendiam um misto de Estado com capital privado, enfim, tiveram as mais amplas posições, mas a gente pode dividir em duas básicas, né, que inclusive ficaram conhecidas nas páginas da história por esses nomes, que são o grupo dos entreguistas e o grupo dos nacionalistas, né? Então, essa é uma discussão que atravessa a nação brasileira naquele momento e, enfim, encontra os mais diversos meios. Assim, para a gente dar um exemplo, o próprio Partido Comunista do Brasil, na época, empreendeu esse debate, né, dentro das suas fileiras, inclusive demorou um pouco para afirmar a posição pelo monopólio estatal da extração do petróleo. Então, tinham forças ali dentro que defendiam que tinha que ser um misto do Estado
com o capital nacional privado, enfim, foi um tempo até fechar essa posição em prol do monopólio estatal. Outro exemplo, né, completamente avesso a esse, que é nos clubes militares, quer dizer, nas casernas e no clube militar especificamente, também houve um debate muito acalorado em torno do destino do petróleo, né, em que também vimos essa divisão entre um grupo de entreguistas e um grupo de nacionalistas, né, sendo que o general Felicíssimo Cardoso e Horta Barbosa são os principais nomes desse grupo nacionalista, né, que defendia a extração nacional do petróleo, e principalmente estatal. E, como decorrência de todas essas discussões, esses debates que estavam atravessando a nação, que estavam entrando nos mais diversos espaços, surge, por iniciativa dos nacionalistas, evidentemente, a campanha que ficou famosa, que acredito que a maioria das pessoas aqui conheçam, que é a campanha O Petróleo é Nosso, né, que marca a história do Brasil, e é uma campanha muito interessante pela amplitude que ela conseguiu alcançar, né. Então, a gente tinha o proletariado, basicamente dirigido pelo Partido Comunista ali naquela época, empreendendo essa campanha, né. A gente tinha um movimento estudantil muito vigoroso, uma juventude que entrou de cabeça também nessa discussão em defesa do petróleo, né. A gente tinha uma burguesia nacional que naquele momento queria, né, tinha uma consciência maior da necessidade de se desamarrar do imperialismo, e também defendeu essa medida. Então, essa foi uma campanha, penso eu, que na história do nosso país, assim, muito exitosa, no sentido de conseguir agregar, né, uma frente, não só uma frente ampla, porque a gente tem exemplos de frentes amplas na história do nosso país, mas uma frente ampla que conseguiu ter uma coesão e uma consequência com relação aos seus objetivos, né, anti-imperialistas, em defesa da soberania nacional, que eu acho que a gente observa poucas vezes na história do nosso país. Então, enfim, é uma campanha importantíssima, e é certamente, em grande medida, por causa dela, das discussões que ela consegue levantar, que o Getúlio Vargas, agora tentando voltar à presidência por vias eleitorais, numa nova conjuntura e alinhado com outras forças, promete, né, no contexto da sua campanha, que se fosse eleito, criaria uma estatal brasileira para explorar e, enfim, gerir todos esses recursos de petróleo e gás em nosso país. Então, enfim, em 1953, mais precisamente em agosto ou novembro, agora eu não me lembro, de 1953, é assinada a Lei número 2004, que funda a Petrobras com um monopólio de 100% da exploração do petróleo nacional. Então, enfim, penso eu que essa é uma grande vitória do povo brasileiro contra o imperialismo na sua história, né? E marca, vamos dizer assim, essa segunda onda de ataques, né? Que já não visavam mais impedir a descoberta do petróleo, mas que já buscava garantir que fossem, então, essas potências imperialistas privadas que explorassem esse petróleo, e a campanha, né, que envolveu amplos setores da nação, conseguiu impedir esse objetivo. É óbvio que não foi porque a Petrobras foi criada, né, em 53, que o imperialismo desistiu de se apoderar desses recursos, né. Só para dar um exemplo, tem um historiador brasileiro chamado José Augusto Ribeiro, ele enfim, estuda o período Vargas, tem um estudo importante sobre a figura do Getúlio Vargas. Ele conta alguns casos, assim, muito interessantes, muito emblemáticos com relação a isso, né. Ele conta, por exemplo, que um ano depois da fundação da Petrobras, que ela teve esse período em que ela era basicamente uma empresa de papel, né, estava contratando pessoas, encontrando uma sede, enfim, tentando tornar tudo possível para que a empresa existisse de fato. E um ano depois, em 54, também lá por agosto ou setembro, assim, quando a Petrobras, de fato, assume o controle da exploração do petróleo no Brasil, no mesmo dia, aconteceu um fato muito interessante, que todos os jornais, todos os principais jornais do país, não noticiaram o início das operações da Petrobras,
E, ao invés disso, você encontrava propagandas de página inteira, às vezes até de 2 páginas, sobre uma nova gasolina azul que a Standard Oil estaria lançando. Então, é um fato curioso, porque nunca teve propaganda de gasolina em jornal, né? Isso nunca tinha acontecido antes. Né? Então, foi ficando muito nítido que o que essas grandes empresas estavam fazendo, na verdade, era comprando, né, o compromisso e a fidelidade da grande mídia brasileira nos seus ataques contra a Petrobras e na defesa dos interesses dessas potências estrangeiras, né, desses grandes monopólios imperialistas que tinham interesses no Brasil. Então, esse é só um exemplo. É lógico que já há uma tendência própria dessa grande mídia, né, pelo seu caráter de monopólio da informação também, de se submeter aos interesses estrangeiros, né, de se submeter aos interesses do imperialismo. Mas, com relação a essa questão do petróleo em específico, eles fizeram questão de realmente investir um dinheiro e comprar uma postura mais ativa da grande mídia para desmerecer a Petrobras, para sabotar a Petrobras. Então, essas coisas que a gente vê hoje em dia com relação ao pré-sal, né, quer dizer, esses ataques brutais, carniceiros que a mídia faz contra a nossa estatal, não é algo de hoje, né, quer dizer, desde que ela começa a operar os poços aqui no Brasil, que existem jornalistas sabichões para dizer que a Petrobras não é capaz, que a Petrobras vai se endividar, que a Petrobras periga quebrar, porque não é capaz de explorar esses recursos. Então, assim, só para a gente afirmar que essa é uma ladainha antiga, que já é repetida há bastante tempo, né? Pois bem, né, a Petrobras, apesar de tudo isso, ela inicia suas operações em 54, né, enfrenta dificuldades realmente nos primeiros anos, e essa mídia carniceira se aproveita disso, né, porém, no final já dos anos 50, na entrada dos anos 60, a Petrobras começa, enfim, a sua história de conquistas, de vitórias, e daí para frente, assim, é uma história ascendente. Eu acho que esse é um grande mérito dos trabalhadores da Petrobras, do povo brasileiro que está engajado nessa exploração, de ter conquistado uma série de coisas. Então, já nos anos 60, começa a exploração do petróleo marítimo, né? Também nesse mesmo ano, a Petrobras já entra no ramo da petroquímica, né, fundando a sua filial Petroquisa, e também na área do refino, né, com a inauguração da sua primeira refinaria, a Reduc, Refinaria Duque de Caxias, né. Ao mesmo tempo, já agora na entrada dos anos 70, a Petrobras inaugura o seu centro de pesquisas, né, que é um centro de pesquisas da área de petróleo e gás mais importante na América Latina hoje, e já começa a mostrar vocação também para a exploração em águas profundas. Quer dizer, na década de 80, a Petrobras já começa a bater recordes no sentido de profundidade do petróleo que era extraído, né? Então, enfim, evidentemente um aspecto que desperta o mais visceral ódio das potências imperialistas, porque ver uma estatal brasileira tomando a dianteira numa fronteira tecnológica, né, que é da exploração, e uma tão importante quanto essa, que é da exploração do petróleo em águas profundas e hoje ultra profundas, né. Então, nos anos 70, a Petrobras já começa a demonstrar essa vocação, e nos anos 80 descobre o campo de Barbacoa, na bacia de Campos, né, que é o primeiro mega poço de petróleo descoberto no Brasil, né, novamente em águas profundas, né, para a época, assim, era uma operação realmente de vanguarda tecnológica, e que a Petrobras, desde o primeiro momento, consegue, enfim, exercer a contento e calar opositores, enfim, de toda a ordem, né. Então, vamos dizer assim, essas décadas em que a Petrobras consegue criar corpo, né, consegue adquirir uma vitalidade, acumular vitórias, acumular conquistas, consegue, em grande medida, aplacar, né, a ânsia imperialista de se apropriar dessas riquezas. Então, repito, não é que eles pararam de cobiçar e de tentar, mas eles recuam
um pouco, e com isso a gente tem o fim, né, daquela segunda onda de ataques contra a Petrobras, que tentava, enfim, desmerecê-la, impedir sua viabilidade nesse primeiro momento. Bom, a Petrobras consegue um período de relativa tranquilidade, de relativa estabilidade durante essas décadas, né, 60, 70 e 80, e já no final da década de 80 e entrando na década de 90, a gente tem início a uma terceira investida, né, dessa vez assim muito vigorosa contra a Petrobras, que teve a oportunidade de ser operacionalizada por conta do fortalecimento da ideologia neoliberal que já estava ganhando algum espaço no Brasil. Então, ali no contexto dos governos Collor, Itamar e principalmente Fernando Henrique Cardoso, o imperialismo vê uma oportunidade de retomar o seu assédio, né, contra a nossa estatal, contra os nossos recursos, por meio desse seu novo títere, né, que, enfim, se esforça o máximo que ele pode para cumprir um papel destacado na serviliência, especificamente ao imperialismo norte-americano. Então, Fernando Henrique Cardoso realmente é aquela pessoa que se propõe a ir à guerra contra a Petrobras, contra os trabalhadores da Petrobras, para conseguir fazer esse trabalho que o imperialismo não conseguiu fazer em décadas anteriores, né? Inclusive de forma destacada, né? Só para vocês terem uma noção, quando eu falo assim que o Fernando Henrique Cardoso foi para a guerra contra os petroleiros, não é só porque ele conseguiu passar uma série de ataques que danificaram a Petrobras, que feriram a integridade da empresa, né? E aqui eu cito os dois principais, que foi a quebra do monopólio, que era um monopólio que existia desde a fundação da Petrobras, e também a emissão de papéis da Petrobras na Bolsa de Valores, em bolsas de valores de Nova York. Então, esses foram os dois principais, até tiveram tantos outros, mas esses são os dois principais, na minha opinião, que o Fernando Henrique empreendeu contra a empresa. Mas, assim, não é só por isso que eu digo que ele foi para a guerra, porque quantos petroleiros, em 1995, lançam revista para impedir a privatização da Petrobras, que o plano era a privatização completa. O Fernando Henrique Cardoso não teve o menor escrúpulo de colocar os tanques do Exército Brasileiro contra refinarias da Petrobras, em que trabalhadores estavam fazendo mobilização, e para intimidar esses petroleiros, o Fernando Henrique não teve o menor escrúpulo de mobilizar as Forças Armadas. Então, ele realmente colocou esse de guerra, por excelência, à disposição da repressão contra os trabalhadores da Petrobras. Né? Então, esse é um episódio que, às vezes, é pouco comentado, mas é tão escandaloso que a gente precisa recuperar isso, inclusive porque é algo que não está acabado. Né? Eu não lembro exatamente em qual dessas últimas greves dos petroleiros, eu acho que em 2000 não lembro se 18 ou 19 eles fizeram outra greve, em que aconteceu a mesma coisa. Eu acho que foi no período das eleições de 2018, eles estavam fazendo mobilizações, enfim, e, curiosamente, militares se deslocaram de um posto que eles tinham próximo da Petrobras no Rio de Janeiro, e ficaram, basicamente, de petroleiros, né, como uma forma de intimidação, basicamente, mas que não deixa de ser escandaloso, né? Então, temos esse histórico, né, temos esses vendilhões que realmente estão dispostos a tudo para cumprir, enfim, os interesses dos seus patrões estrangeiros. Pois bem, apesar de todo esse tipo de intimidação, de repressão, a greve dos petroleiros de 95 consegue, em grande medida, barrar as intenções privatistas do FHC, inclusive com aquele plano dele de mudar o nome da Petrobras para Petrobras, que supostamente seria mais fácil dos americanos pronunciarem. Essas coisas foram por água abaixo, e mais uma vez, uma terceira vez, o imperialismo, dessa vez basicamente o imperialismo norte-americano, tem que recuar nas suas intenções de saquear diretamente e completamente esse nosso recurso.
apesar de ter logrado, como eu falei, algumas vitórias nesse período, né? Enfim, foi quando eles puderam vir aqui e explorar o petróleo, é quando a Shell entra no Brasil, a Shell que hoje tem um papel, assim, muito mais relevante, enfim. Mas, apesar dessas derrotas parciais, o movimento grevista consegue impedir essa terceira onda de ataques, né? E, novamente, né, já no contexto dos governos do Luiz Inácio, conseguem algum desenvolvimento, conseguem retomar alguns investimentos, e, como resultado disso, e principalmente do talento, do empenho dos trabalhadores da Petrobras, em 2006 eles fazem a maior descoberta da história da companhia, que é a descoberta das reservas do pré-sal, e aí penso eu que esse seja um ponto que as pessoas já estejam mais habituadas, porque, enfim, é recente, o pessoal sempre vê isso ocupando os noticiários. Então, enfim, penso que vou fazer só um apanhado, e qualquer coisa a gente aborda melhor essa questão do pré-sal nas perguntas. Bom, então, só para a gente entrar nesse último ponto, rapidamente, o pré-sal são reservas de petróleo que se encontram abaixo dessa camada de sal, né, na costa marítima brasileira. São poços de petróleo que estão numa profundidade de 6 até 8 mil metros, né, sendo que aí podem incluir até 2 mil metros de camada de sal, que é um desafio tecnológico, assim, absolutamente gigantesco, né, porque, enfim, o sal, ele oferece uma série de dificuldades na hora que você vai perfurar ele. Então, imediatamente, quando a Petrobras anuncia essa descoberta, a mídia começa uma campanha dizendo que ela iria ser incapaz de explorar esse recurso, defendendo a abertura para o capital privado, e muito rapidamente, mais uma vez, os trabalhadores da Petrobras são capazes de calar esses opositores e não só exploram esse recurso em tempo recorde, que é em tempo recorde, o nível de produção que a Petrobras conseguiu alcançar em poucos anos, uma produção de mais de 500 mil de barris por dia do pré-sal, é algo que não tem, assim, não tem exemplos anteriores que apresentem, assim, minimamente a conquista que a Petrobras conseguiu, né? Então, se a gente observa explorações de águas ultraprofundas em outros lugares mais ou menos semelhantes, como no Golfo do México, assim, demorou muito mais para as empresas privadas alcançarem um nível de exploração que a Petrobras alcançou com o pré-sal brasileiro. Então, realmente foi uma conquista sem precedentes que coloca a Petrobras definitivamente na fronteira tecnológica da exploração de águas profundas. Talvez seja o único ramo da indústria em que o Brasil tem a liderança tecnológica por conta dos trabalhadores da Petrobras, né? E, enfim, evidentemente, isso, mais uma vez, levanta, né, a ambição de potências estrangeiras de se apropriar desse recurso. Só mais uma coisa que eu havia me esquecido de comentar, não só a quantidade que a Petrobras conseguiu extrair esse recurso, né, que é algo fenomenal, mas também o custo. Quer dizer, a Petrobras consegue extrair um barril de petróleo do pré-sal a $6, né, que é um preço que nenhuma empresa privada consegue praticar e que torna esse petróleo do pré-sal economicamente viável em praticamente qualquer circunstância. Quer dizer, a gente tem essa situação de queda do preço do petróleo, hoje está lá pelos $40, mas a gente já viu até 20, né? Mesmo a $20, a exploração do pré-sal, ela é viável economicamente, por conta da excelência tecnológica que a nossa estatal conseguiu alcançar e que consegue produzir esse barril a $6, né? Que é algo também fenomenal. Então, enfim, por conta de todas essas coisas, quer dizer, ainda daria tempo da gente abordar tudo, mas por conta de uma série de conquistas que a Petrobras conseguiu com relação ao pré-sal, novamente a gente tem uma investida do imperialismo, e aqui a gente tem, inclusive, documentos que foram vazados pelo Wikileaks, né, de reuniões, por exemplo, que o José Serra teve com uma executiva da Chevron, não, da Shell, se eu não estou enganada, a Patrícia Pradal, em que ele fala, né, que, bom, deixa essa galera aí fazer o modelo de partilha, a Petrobras explorar o pré-sal agora,
que eles vão quebrar a cara e depois a gente muda, né? Então, a gente volta para o modelo de concessão e a gente entrega essas reservas para vocês. Então, enfim, tem um documento que ele comprova, né, que o José Serra faz essa promessa para executivos das petroleiras, e, enfim, não só promete, como tenta cumprir, né? Ele encampa esse projeto no Congresso Brasileiro, que tenta abrir, do modo mais restrito possível, a exploração das nossas reservas para o imperialismo, principalmente norte-americano. Enfim, só para a gente ir finalizando essa exposição, eu acho que é importante de falar, né, já que a gente citou os governos do Luiz Inácio, que ele, de fato, teve uma importância em termos de investimentos que possibilitaram a exploração do pré-sal, mas eu queria dizer que, assim, o modelo que os governos petistas colocaram, que é o modelo da partilha, é um modelo que, de fato, apresenta vantagens com relação ao modelo de concessão, porque garante que a Petrobras é a operadora única dos poços do pré-sal, garante que ela seja dona de 30% de todos os poços, mas não era o modelo que era defendido pelos próprios trabalhadores da Petrobras, quer dizer, eles, desde o princípio, desde a descoberta desse recurso, defendiam que o pré-sal tinha que ser explorado pela estatal na sua integridade, quer dizer, que fosse 100% uma concessão estatal, né, reservada para a Petrobras. Os governos do PT encontraram, né, fizeram um acordo, encontraram uma saída de meio termo, em que abre algum espaço para a exploração estrangeira, e, enfim, temos vários leilões aí vergonhosos que foram encabeçados pelos governos petistas, que, enfim, é contrário à posição que os próprios petroleiros tinham, né? Apesar de eles terem encontrado essa posição de meio termo, que é o modelo de partilha, o imperialismo não contente, faz de tudo, enfim, inclusive, penso eu que foi um dos fatores determinantes para a situação que a gente vive no Brasil desde 2016, então eles buscam viabilizar um modelo que permita-os explorar integralmente esses recursos, ou pelo menos que permita-os explorar todas as áreas do pré-sal que eles veem como mais vantajosas, né? E aí a gente tem, enfim, uma série de leilões feitos durante o governo Temer, que também, assim, vergonhosos, como a venda do campo de Carcará, que foi vendido a 1/4 do seu valor, e também agora leilões no governo Bolsonaro, sendo que o leilão do governo Bolsonaro, apesar de não ter sido totalmente bem sucedido do ponto de vista deles, né, porque não conseguiu atrair os principais monopólios estrangeiros do petróleo, foi a maior, né, esse recente leilão do excedente da seção onerosa, foi o maior leilão da história da indústria do petróleo em termos de valores, né. Uma parte dos poços não foi vendido, não tiveram oferta, e o governo Bolsonaro já planeja, ainda para o final desse ano, fazer um modelo novo de leilão, para, dessa vez, realmente viabilizar a entrega desse petróleo para aqueles que eles realmente querem entregar, né, que são para esses monopólios privados. Então, hoje a gente está vivendo esse ataque contra a Petrobras e contra o pré-sal, e que não se resume apenas à questão dos poços, quer dizer, a gente pode falar da gestão Bendini, da Dilma Rousseff, que promove os desinvestimentos, as vendas de subsidiárias, a gente tem vendas escandalosas, por exemplo, da TAG SA, da rede de gasodutos da NTS, quer dizer, uma série de infraestrutura e de outros ativos da Petrobras que não são necessariamente ligados à exploração e produção de petróleo, quer dizer, que fazem da Petrobras uma empresa integrada, né, do poço ao posto, como eles gostam de falar, todo esse sistema Petrobras está sendo desintegrado. E isso remonta desde do governo da Dilma Rousseff com a gestão Bendini. Então, enfim, tentei dar o mais resumidamente esse panorama da situação da Petrobras hoje e desse histórico de ataques que a gente tem contra essa estatal. E, enfim, só para finalizar a minha fala, eu queria dizer que é fundamental, lógico, a gente defender a Petrobras desses ataques mais recentes, inclusive até defender o modelo de partilha, que tem algumas vantagens com relação ao de concessão, mas a gente tem que fazer isso sempre tendo consciência que isso não é o bastante, né, que defender o modelo de partilha não é o suficiente,
que defender, mesmo o caráter 100% estatal, pura e simplesmente, da Petrobras não é o suficiente, né, apesar de importante, não é o suficiente, e que a gente tem que lutar, né, e no caso dessa campanha eu entendo que seja esse o nosso objetivo, lutar para que a Petrobras seja realmente colocada integralmente a serviço do povo brasileiro, né, a serviço do povo e do desenvolvimento da nação brasileira. Quer dizer, tudo menos do que isso, do nosso ponto de vista, é insuficiente, né? Então, enfim, só quando conquistarmos, de fato, e aqui fazendo o link com a campanha, a segunda e definitiva independência do Brasil, que realmente vamos estar em condição de colocar esse recurso tão importante, tão fundamental, tão central para o mundo hoje, a serviço do povo brasileiro, a serviço da construção de uma sociedade mais justa e mais digna, principalmente para os trabalhadores brasileiros que sempre foram excluídos dessa importante renda do petróleo. Então, é isso que eu tinha que falar, e, enfim, passo a bola agora para o camarada Alexandre e vamos para as perguntas. Obrigado ao pessoal que escutou. Muito obrigado, companheiro, muito obrigado. Muito boa fala aqui, agradeço pela exposição. Com certeza os companheiros, as companheiras que estão acompanhando pensam mesmo que a fala foi muito boa. Queria só trazer algumas coisas que foram colocadas aqui, né? Eu peço aqui para os companheiros, as companheiras que estão aqui assistindo aqui a nossa live, que façam aí suas perguntas aí no chat, que eu vou acompanhando aqui. Queria só trazer alguns comentários que foram feitos aqui. Conforme você sublinhou, companheiro, né, desde o período Dilma, você já tem um processo aí de intensificação muito grande, né, dos ataques, né, contra o petróleo do pré-sal. Aqui o companheiro Ângelo trouxe aqui esse fato que ocorreu algum tempo atrás, se não me engano, no ano de 2013, né, a Dilma botou para quebrar em cima de nós na Barra, na ocasião do leilão de Libra dos campos de petróleo, acho que foi em 2013, se não estou enganado. Mandou Força Nacional e o Exército para massacrar a manifestação aqui no Rio de Janeiro. Aqui a companheira Maria Dolores confirmando e saudando aqui a nossa iniciativa sobre a necessidade de se debater e combater os males das privatizações. O companheiro Caio, ele trouxe uma pergunta aqui, que eu acho que aí você já poderia responder. Existiria, Guilherme, alguma burguesia nacional interessada na recuperação da Petrobras aqui no Brasil? Certo. Bom, essa primeira questão da burguesia nacional, olha, quando a gente analisa a história da Petrobras, é bastante evidente que nos primeiros momentos da sua criação, aí eu falo realmente da década de 50, principalmente 50, talvez até 60, a gente tinha uma burguesia nacional realmente muito ativa, né? Quer dizer, a gente tinha frações de uma média burguesia, vamos dizer assim, que tinha uma certa consciência da necessidade do desenvolvimento nacional e da importância que o petróleo desempenhava nisso, né? Inclusive, algo completamente harmônico com seus próprios interesses, né? Porque, enfim, uma indústria do petróleo tem uma capacidade de dinamizar a economia de uma nação completamente ímpar, né? Então, enfim, uma série de outras indústrias associadas, que a gente chama de indústria parapetrolífera, necessariamente se desenvolve, né, no entorno da exploração do petróleo. Então, a gente teve, em um certo momento da história, uma burguesia realmente mais consciente dessa necessidade, desse seu próprio interesse, e que agiu de modo mais ativo nesse sentido, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma situação muito pior, né? Mesmo eu falando por mim, creio que exista uma burguesia nacional, quer dizer, uma fração da burguesia brasileira que a gente entenderia como uma média burguesia e que teriam interesses no desenvolvimento da nação, teriam interesses na expulsão do imperialismo daqui, mas, infelizmente, essas pequenas frações são cada vez mais reduzidas, mais exprimidas, e o principal, cada vez menos conscientes dos seus próprios interesses. Quer dizer, inclusive pelo seu próprio caráter de burguesia, ela inevitavelmente oscila nesse sentido, e hoje em dia, com a investida ideológica do imperialismo, praticamente em bloco, ela
comprou esse discurso, comprou a sua ideologia, e hoje desempenha um papel, assim, muito reduzido nesse sentido. Mas, para não dizer que não exista, né, eu sempre gosto de citar o exemplo do Sinaval. O Sinaval é um sindicato de estaleiros, né, que produzem sondas, navios, de apoio para a exploração de petróleo, né, então é um sindicato patronal, né, mas se você observa as posições do Sinaval desde 2016, né, desde que começaram os ataques assim mais incisivos contra a Petrobras nessa última fase de ataques, né, sem dúvida o Sinaval foi uma das instituições brasileiras que tomou algumas das posições mais consequentes e mais combativas na defesa da Petrobras e da exploração brasileira do pré-sal. Quer dizer, eles mesmos perderam muito, né, com essa política de desinvestimento da Petrobras, com essa política de fatiamento, com essa política de privatização. Então, uma série de encomendas, por exemplo, que eles já estavam acordadas, foram canceladas, né? Então, os navios estão encalhados, principalmente nos estaleiros do Rio de Janeiro, e não encontram o que fazer, não encontram, né, a possibilidade de operar. Então, enfim, os próprios trabalhadores da indústria naval, não me lembro agora os dados, mas assim, teve uma redução brutal. Quer dizer, nos anos 90, o Fernando Henrique tinha destruído a indústria naval, destruído os empregos na indústria naval. Durante os anos 2000, houve uma recuperação relevante, eu acho que chegou a ter 50 mil operários nesses estaleiros, né, representados pelo naval, e eu acho que hoje em dia está na casa dos 10, quer dizer, eu não tenho certeza desses dados, mas, assim, teve uma redução brutal, né? Foi reduzido para uma fração os trabalhadores dessa indústria, e essa indústria está abandonada, né? Abandonada, e, inclusive, por conta disso, o Sinaval é um sindicato patronal que tem tido posições bastante consequentes, que eu acho que, assim, é interessante da gente observar, é interessante da gente ver com atenção e de, eventualmente, atacar junto com eles, né? Quer dizer, se aproveitar de algumas de suas iniciativas na defesa especificamente desse recurso. Um outro exemplo que não é exatamente uma associação da burguesia, mas de uma pequena burguesia, talvez, que é a AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, que desempenha um papel, assim, fenomenal na defesa da Petrobras. Então, assim, já fica a recomendação, pessoal, quem quiser se informar melhor sobre essa questão, vão no site da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras. Lá tem muito material, assim, de imenso valor, de denúncia mesmo, assim, das interferências do imperialismo com relação a esse recurso, e que eu acho que é um ator, essa associação, assim, importantíssima nessa luta, né? Então, eu acho que seria mais ou menos esse panorama, mas só para finalizar, assim, do meu ponto de vista, realmente são os trabalhadores, são os petroleiros, mas, assim, a classe trabalhadora brasileira, de modo geral, que tem que encampar essa luta, porque se não for ela, vai continuar sendo iniciativas isoladas, né? Então, enquanto a gente não constituir um movimento dos trabalhadores, da classe trabalhadora, né, dos operários, dos camponeses, em defesa desse recurso, eu acho que, infelizmente, a gente tem poucas chances de vitória. Perfeito, companheiro. Tem uma outra pergunta aqui que quem fez aqui foi a companheira Maria Dolores, e acho que ela fez uma pergunta que, na verdade, eu queria fazer, né? E aproveito para casar um pouco aqui com a pergunta que eu queria fazer também, né? Ela diz: gostaria que os companheiros comentassem a realidade da luta dos trabalhadores nesse momento de ataques tão intensos aos direitos trabalhistas e ao patrimônio público. Penso eu que no que diz respeito aos trabalhadores do petróleo, né, no caso. Aí eu aproveito para casar com a pergunta que eu queria fazer também, companheiro. Eu queria que você falasse como é que está organizado o setor do proletariado brasileiro que está empregado na cadeia produtiva petroleira, né? Quais que são os grupos, quais que são os sindicatos, que lutas estão sendo conduzidas? É isso. Primeiro, saudação para a camarada Dolores, faz tempo que eu não vejo ela e, enfim, fico muito feliz de estar escutando, dela ter mandado essa pergunta aqui para a gente. É uma companheira nossa aqui que já fez várias atividades com a gente aqui em Assis,
Então, legal, eu fico feliz. Então, tentando casar essas duas questões, né, falando especificamente dos trabalhadores da indústria petrolífera, né, que sem dúvida nenhuma, uma categoria que tem uma tradição sindical, uma tradição, né, de greve, de combate, de defesa da soberania nacional, que eu acho que é muito, muito valiosa, né. Acho que desde que eu comecei a acompanhar essa questão do petróleo, tiveram pelo menos duas grandes greves da Petrobras, se eu não estou enganado, uma em 2015 e 16 e outra em 18 ou 19, né? Desde então, na verdade, assim, eu tinha contatos mais próximos mesmo entre sindicalistas da Petrobras que eu acabei perdendo ao longo do tempo. Então, não sei se eu vou conseguir responder a contento, assim. Mas, assim, falando basicamente, se eu não estou enganado, são 16 sindipetros, que são os sindicatos dos trabalhadores da Petrobras, que são os sindicatos mais relevantes, evidentemente. E dentro desses 16 sindicatos, eles estão divididos, né? Então, parte deles compõe uma federação que é ligada à CUT, né, que é a Frente Única dos Petroleiros, a FUP. Se eu não estou enganado, a última vez que eu acompanhei, eles tinham 9 desses 16 sindipetros, e os outros 7 deles estão com a FNP, que é a Federação Nacional dos Petroleiros, que, se eu não estou enganado, é filiada a Condutas, né? Enfim, eu não me sinto à vontade para falar, porque eu acho que esse tipo de greve envolve questões assim muito particulares, muito, enfim, que às vezes a gente não tem acesso, não sabe de fato o que acontece. Mas essas duas greves que eu acompanhei, sinceramente, eu vejo que, infelizmente, não foram conduzidas. Eu estou falando aqui da direção dessas lutas, não foram conduzidas a contento. Quer dizer, sobretudo na primeira que eu acompanhei em 2014, 15, não me lembro bem agora, essa primeira que eu acompanhei, havia claramente uma pressão das bases pela continuidade da greve, que já vinha durando várias semanas, num momento em que, de repente, as direções sindicais começaram a defender o encerramento da greve. Aí, inclusive, com táticas assim de convocar assembleias em horários absurdos, de não divulgar a contento as assembleias. Então, esses tipos de denúncias chegaram até nós, né, por parte dos trabalhadores. Então, havia, da parte dos trabalhadores, uma pressão pela continuidade da greve, e não só pela continuidade da greve, mas para que a pauta principal da greve não fosse tão somente uma pauta salarial, mas a pauta da defesa da Petrobras contra a privatização da Petrobras e pela exploração estatal do petróleo, né? Foram sindicalistas que tentaram colocar, eu falo, né, possivelmente de algumas dirigências, que colocaram a questão salarial em primeiro lugar, e a partir do momento que eles fizeram isso, bom, a direção da empresa, que na época era do Bendini, né, indicado pela Dilma Rousseff, concedeu um aumento de salário, não lembro de quanto que foi, mas assim, não era nada relevante, coisa de 3, 4%, e a partir desse movimento conseguiram encerrar, né, o processo de greve. Foi muito custoso, né, o fim dessa greve, demorou um pouco para os petroleiros se reorganizarem, e recentemente eles encamparam de novo, mas não conseguiu o mesmo vigor daquela outra greve, e também acabou sem alcançar os seus principais objetivos, né? Então, assim, eu acho que a categoria tem um desempenho ímpar, né? Tem uma história, uma tradição que auxilia nessas lutas, mas infelizmente está sofrendo assim uma série de condições adversas, vamos dizer assim, que impedem que esse movimento dos trabalhadores se desenvolva com toda a força, com toda a potência que ele poderia ter. Né? Então, eu tenho uma leitura do que eu posso dizer que seria mais ou menos essa, né? Mas, enfim, penso eu que seria uma das categorias de trabalhadores assim mais importantes para a conjuntura nacional, e eu pessoalmente espero muitas coisas dos petroleiros. Pois é, né, companheiro? Tem um comentário que eu queria fazer sobre essa fala, Guilherme, que é o seguinte, que a gente vai estudar, né, toda a história de desenvolvimento do proletariado brasileiro
um dos traços assim que sempre dificultou a unidade e que, no meu entender, sempre foi um fator que determinou condições de vida particularmente muito complicadas, né, para a classe operária brasileira, condições muito sofridas, é o grau muitíssimo baixo de sindicalização para um país das proporções do Brasil, né? Porque você vê, hoje em dia, se eu não estou enganado, acho que entre 12% e 15% do contingente do operariado brasileiro que está afiliado a sindicatos, por exemplo, ou seja, 85%, quase 90% da classe operária nossa não está sindicalizada, e isso aí é uma questão muito complicada, mas por esse relato que você traz dos petroleiros, me parece que já é uma situação diferente, né, para essa categoria particular e que até, assim, talvez a gente poderia até pensar de que essa experiência de luta que os petroleiros trazem poderiam ter, como que eu posso falar? Teriam seus exemplos, suas lições a dar para outras categorias do proletariado brasileiro. Um tempo desse aí eu estava estudando o movimento operário na Grã-Bretanha, vendo sobre como os mineiros sempre foram uma categoria lá de maior combatividade, que puxava os outros setores que estavam lá mais ou menos e tal, e é bem interessante. Aqui o companheiro Pete Luiz perguntou, queria que você comentasse um pouco sobre o papel da Petrobras e os recursos dessa estatal para o desenvolvimento de políticas que garantam direitos sociais como respeito à saúde pública. Perfeito. Essa questão também é importante, porque, inclusive, os governos do Luiz Inácio e da Dilma Rousseff encamparam esse discurso de 100% dos royalties do pré-sal para a saúde e educação, né, principalmente para a educação. O detalhe que eles não contam é que os royalties tão somente uma fração, né, do lucro do petróleo, de tudo que o petróleo realmente pode trazer de renda para o povo brasileiro, que inclusive não se reduz à questão da venda do petróleo, do lucro do petróleo propriamente dito, mas entender o petróleo como um recurso estratégico para o planejamento do desenvolvimento da nação, né, por exemplo, da industrialização da nação, que a gente ainda, infelizmente, apresenta uma industrialização absolutamente deficitária, né? Então, a Petrobras, por exemplo, que eu falei da exploração em águas profundas, que provavelmente é o único ramo da indústria que o Brasil tem liderança tecnológica no mundo, seria, assim, fundamental para a gente dinamizar a nossa economia. Então, assim, a Petrobras, o petróleo, não se resume, assim, à renda da venda do petróleo, ou mesmo de derivados, e o quanto que isso pode ir diretamente para a saúde e educação, mas sim a Petrobras como um instrumento de política econômica brasileiro, né, um instrumento potencial para o desenvolvimento da nação, e o petróleo como um recurso absolutamente estratégico para isso, né? Então, penso eu que, bom, tudo bem, a gente pensar, elaborar algum repasse direto desses lucros para a saúde e educação é absolutamente válido, né? É uma forma da Petrobras contribuir, inclusive é um papel que a Petrobras sempre desempenhou, por exemplo, no campo da cultura, nos últimos anos é completamente exemplar, né, o papel de financiamento dessa empresa, quer dizer, uma série de produções culturais autênticas do povo brasileiro foram viabilizadas por essa estatal, apesar de ela ainda não, como tinha colocado, não estar realmente colocada totalmente ao serviço do povo, quer dizer, vamos pensar o que mais que a Petrobras poderia conquistar para nós, né? Mas, enfim, eu acho que o valor da Petrobras para desenvolver a nação, e aqui eu incluo saúde e educação, não se resume a essa questão dos royalties, não se resume a um repasse direto, mas, na verdade, eu acho que a grande contribuição que ela pode como um instrumento para dinamizar a indústria brasileira, para aumentar a produção de riquezas brasileiras e para, inclusive, um instrumento de distribuição dessas riquezas para o povo brasileiro, efetivamente, né? Então, assim, todos os empregos, todas as indústrias, todo o desenvolvimento tecnológico, inclusive em termos de, enfim, efeito em cascata na economia ou de recurso fiscal mesmo, pode dar uma contribuição muito maior
do que pura e simplesmente esse repasse de royalties. Então, assim, é assim que eu vejo essa questão da Petrobras com relação a isso em específico, né? Podemos, né, pensar numa forma de repasse direto, mas a importância da nação, incluso de saúde e educação, vai muito, mas muito além disso. Né? Então, acho que é isso que eu poderia falar sobre essa questão. Pois é, né, companheiro? Bem interessante isso aí mesmo. Queria trazer dois comentários aqui que foram feitos no chat, né, que dizem respeito mais às perspectivas de luta. Companheira Maria Dolores, ela fez um comentário aqui de que a direção da FUC deixou passar a greve dos caminhoneiros em 2018 para iniciar uma greve. Essas contenções da luta feitas pelas direções serão superadas pelos trabalhadores nas bases. E o companheiro Bill Bruford escreveu o seguinte: a luta deve ser ampla e não pode mais se limitar ao aparelho sindical, esse deve ser superado pelas bases. Eu acho que até um comentário que eu queria fazer é muito, né, nesse sentido, né, inclusive, um dos grandes temas que a campanha Brasil pela Segunda Definitiva Independência toca é no problema de unificar as lutas, né? Isso aí é uma coisa, né, de que setores, categorias lutando dispersamente, ou quando você tem até no seio de uma única categoria, empresas que têm dinâmicas diferentes, isso aí dificulta a luta. Você poderia comentar um pouquinho Sem sobre isso, dúvida. companheiro? Bom, só um comentário, assim, a camarada Dolores, a gente já passou por algumas situações juntas e, enfim, nós também já vimos em primeira mão esse tipo de atitude que eu relatei com relação à FUP, né? Quer dizer, essa coisa da base querer continuar a greve e vir de cima a direção sindical e acabar com isso, inclusive com táticas absurdas de convocar assembleias completamente inacessíveis para os trabalhadores, em horários absurdos, de pecar na divulgação de material, são coisas que a gente vê que não é de hoje, né? Então, quando a gente recebe esses relatos dos petroleiros naquela ocasião, para a gente não é surpresa nenhuma, né? Então, só deixar esse comentário. E sobre o sindicalismo brasileiro hoje, de fato, a situação que ele se encontra prejudica muito a orientação da luta, principalmente numa luta como essa do petróleo, que não se resume a uma luta de categoria, né? Que todas as implicações, né, que a luta dos trabalhadores da Petrobras encampam, né, e a questão do petróleo no geral, vai para muito além de questões puramente de categorias. São questões que, como eu falei, envolvem a totalidade das classes, enfim, da nação brasileira que tem interesse em nosso desenvolvimento, em nossa soberania e nossa independência. Né? Então, inclusive pelo caráter dessa luta, realmente ela tinha que adquirir uma amplitude muito maior. É curioso, porque nessas greves, né, eu falei da tradição bem-sucedida de lutas do sindicalismo da Petrobras, dos petroleiros da Petrobras, mas sempre que ela foi bem-sucedida, né, por exemplo, da greve de 1995, e até antes de existir esse sindicalismo, mas na campanha O Petróleo é Nosso, né, que garantiu a existência da Petrobras, elas foram bem-sucedidas porque elas envolveram um movimento de trabalhadores que ultrapassou pura e simplesmente o sindicalismo da Petrobras. Quer dizer, em 95, o movimento grevista dos petroleiros teve um apoio massivo de outras categorias de trabalhadores, né, que saíram para as ruas, que eventualmente paralisaram, em solidariedade aos trabalhadores da Petrobras. Eu acho que isso é algo que a gente perdeu no Brasil, e a gente perdeu em grande medida por causa da burocratização dos sindicatos e por causa de tudo isso que a gente relatou, né? Então, enfim, tem um longo trabalho a ser feito no sentido de retomar esse tipo de luta política, retomar esse tipo de solidariedade das categorias de trabalhadores, que é justamente o que consegue, pelo menos num primeiro momento, a gente superar essa segmentação que o sindicalismo brasileiro hoje está apresentando. É claro que isso ainda é só um primeiro passo, né? A gente precisa de instrumentos de luta ainda mais sofisticados, ainda mais acabados, para conduzir a luta política dos trabalhadores brasileiros de um modo geral, né? Mas, assim, o primeiro passo seria a gente realmente reconquistar assim, essa solidariedade dos trabalhadores, né? Eu acho que a gente tem algumas greves interessantes que teriam potencial, que
que levantam um desejo de solidariedade. Eu poderia citar essa greve dos entregadores de aplicativos, que realmente mobilizou, né, sensibilizou bastante a população e outras categorias, que teria um potencial para se desenvolver nesse sentido, mas não se desenvolve por causa dessa segmentação, por causa dessa burocratização dos sindicatos, que realmente, uma infelicidade, acabam entravando realmente alguns desenvolvimentos que seriam necessários, né? Enfim, eu espero que em outras ocasiões, e com certeza vamos trabalhar para isso, que os trabalhadores da Petrobras e quaisquer outros, na verdade, que empreguem esse tipo de luta, recebam a justa solidariedade que merecem, e que, enfim, vai dar mais condições para que eles vençam e avancem, né? Porque eu penso isso, acho que o caminho dos trabalhadores brasileiros é só para frente, a gente só vai avançar, né? Apesar de todos os intempéries, o futuro não vai ser outro, não. Eu tenho confiança completa nisso. É verdade, camarada, é verdade. E eu queria puxar aqui para um assunto que é bem interessante, de umas questões que você falou, Guilherme, na sua fala. Você destacou assim muito acentuadamente a questão da sofisticação tecnológica da Petrobras, né? De que ela está muito à frente das transnacionais capitalistas aí em termos de exploração em águas profundas e assim por diante. Tudo isso com tecnologia bancada, né, pelo Estado brasileiro. Eu acho importante a gente lembrar aqui uma lei fundamental, né, do capitalismo monopolista, porque a gente pega aqui no capitalismo pré-monopolista, no capitalismo concorrencial, você tinha aquela coisa, né, de que você tinha as fabriquetas, né, uma empresa vizinha da outra, e as empresas iam se dinamizando para tentar quebrar a outra e tentar controlar sozinho o mercado, de maneira que vencia na concorrência a empresa que era mais dinâmica, a empresa que oferecia preços melhores. Mas parece que aqui está acontecendo justo o contrário, né? Porque você vê, a Petrobras está à frente dos grandes conglomerados aí em termos de desenvolvimento tecnológico, mas ainda assim, por que razão que a Petrobras está sendo depenada, ainda que ela seja mais dinâmica, mais sofisticada tecnologicamente do que as empresas rivais aí estrangeiras? Você poderia comentar sobre isso? Camarada, deu uma cortada no seu áudio, acho que eu não escutei toda a sua fala, né? Você falou da liderança tecnológica, da situação do capitalismo pré-monopolista de concorrência, e aí deu uma cortada, se puder repetir. Não, posso repetir aqui a frase. É justamente aquilo, né? Que no capitalismo concorrencial tem aquela coisa de que o desenvolvimento tecnológico vem para que uma empresa consiga quebrar outra, controlar sozinho o mercado, aquela coisa toda, de forma que vence a empresa que é mais sofisticada, a empresa que consegue oferecer um preço melhor e tal. Mas parece que aqui é justamente o contrário, que você vê a Petrobras mais dinâmica tecnologicamente, muito mais avançada que as transnacionais, ela está sendo depenada por empresas que não oferecem o mesmo dinamismo, que oferecem preços piores, serviços piores. O que você pode falar sobre isso, camarada, por gentileza? Eu penso isso, apesar da gente aqui no Brasil, evidentemente, não apresentar esse capitalismo de nível monopolista, muito pelo contrário, né, temos uma defasagem imensa, o Brasil está inserido no sistema capitalista monopolista mundial, né, e inserido de forma subordinada. Então, bom, por conta disso, a gente consegue observar uma série de interferências que, do ponto de vista da racionalidade econômica do capitalismo de livre mercado, né, desse capitalismo concorrencial, pré-monopolista, não fazem sentido, né? Quer dizer, pela nossa inserção de forma subordinada no capitalismo de tipo monopolista, a gente observa esse fenômeno que, né, pela lógica do livre mercado, seria absurda, né? E aí a gente, enfim, eu citei algumas interferências diretas, que não se justificam do ponto de vista econômico, nem nenhum ponto de vista minimamente razoável, de destruição da Petrobras por dentro, quer dizer, de uma série de agentes que estão incrustados no Estado brasileiro, que são subservientes a potências imperialistas, e que, além de subservientes, vamos dizer assim, por natureza, são realmente incentivadas financeiramente a agirem contra a Petrobras. Então, a gente tem essa situação absurda em que a Petrobras consegue
explorar o pré-sal com uma qualidade que não encontra par no mundo, e que, mesmo assim, é obrigada a ceder espaço para outras empresas estrangeiras que são, inclusive, inferiores em termos de qualidade, de efetividade, para executar essa exploração. Só que aí também tem um detalhe, assim, que é importante a gente pontuar. A Petrobras, ela tem essa liderança tecnológica em uma parte específica da indústria do petróleo, quer dizer, de toda a cadeia produtiva do petróleo, a Petrobras tem liderança tecnológica especificamente em exploração marítima de águas ultraprofundas, né? É aí que consiste a liderança da Petrobras. Em todos os outros ramos, todo o resto da cadeia dessa indústria, a Petrobras ainda apresenta, como não poderia deixar de ser na condição subalterna que o Brasil ocupa, uma posição de atraso com relação aos principais monopólios capitalistas, né? Então, assim, a gente pode falar do ramo do refino, né, em que ainda a Petrobras tem não só uma capacidade numérica de refino, mas uma densidade tecnológica, uma capacidade de qualidade nesse refino muito inferior ao dos monopólios estrangeiros. Lógico, tem toda a potencialidade de alcançar, o pré-sal poderia ser um motor para isso, mas, de novo, pela nossa condição de subalternidade, esse projeto foi sabotado, né? Então, enfim, essa ultra especialização da Petrobras, que inclusive é um problema para a companhia, né? Porque parte do projeto imperialista, pelo menos para esse primeiro momento da Petrobras, é realmente reduzi-la à condição de produtora e exportadora de óleo cru, né, e importadora de derivados. Quer dizer, o Brasil já se tornou um importador em massa de derivados estadunidenses em proporções que a gente não era já há muito tempo. Quer dizer, a importação de diesel, desde que começou esse desmonte da Petrobras, a importação de diesel norte-americano se tornou o principal produto, né, da nossa importação desse país. Então, o imperialismo está ganhando muito exportando derivados para o Brasil e reduzindo o nosso país a um exportador de óleo cru. E apesar da Petrobras, a direção atual, que é entreguista, assumir esse discurso, não vamos nos especializar na produção do pré-sal, que é onde a gente tem uma vocação, e vamos entregar todo o resto, quer dizer, vamos entregar esse projeto da Petrobras como uma empresa integrada, do poço ao posto, que consegue realmente manter a renda do petróleo aqui e desenvolver a economia nacional, enquanto eles entregam tudo isso e se focam, pelo menos no discurso, na exploração, é muito contraditório e é muito curioso que eles, ao mesmo tempo, vendam alguns dos poços mais lucrativos, mais rentáveis para esses monopólios imperialistas, né? Então, nem mesmo esse discurso que já é entreguista, que já é absurdo, né, de se concentrar na extração, nem isso eles se sustentam, né, porque estão entregando uma série, a gente falou do leilão da seção onerosa, os camaradas nos comentários citaram o leilão de Libra, tem o leilão de Carcará, então é muito curioso isso, né, porque ao mesmo tempo que você diz que vai se especializar nisso, você entrega partes fundamentais dessas reservas para a exploração imperialista. E por que isso, né? Por que o imperialismo não se contenta em manter a Petrobras como exportadora e se apropriar de todo o resto, né? Exportar os derivados e se apropriar de todo o resto da cadeia? Porque eles querem justamente alcançar essa liderança tecnológica. Quer dizer, se a Petrobras fosse a única operadora de todos os poços do pré-sal, ela ia ficar com o monopólio de todo o conhecimento geológico da região, ela ia conhecer todas as dificuldades, todos os melhores poços, teria toda a informação e manteria essa posição de liderança tecnológica em exploração de águas ultraprofundas. Então, essa ideia de vender alguns dos poços para exploração dos monopólios dos países imperialistas também tem a ver com isso. Quer dizer, mesmo esse pequena liderança nesse aspecto específico é um absurdo e é inaceitável para o imperialismo. Então, eles querem se apropriar porque eles querem ter o conhecimento e eles querem adquirir a tecnologia necessária para explorar reservas como a do pré-sal. Então, assim, realmente é um projeto que a gente tem hoje na Petrobras de entrega nacional que é de cabo a rabo. Eles não querem realmente deixar pedra sobre pedra até reduzir a Petrobras a uma empresa insignificante que, enfim,
vai poder ser privatizada. Então, realmente, esse é o roteiro que está sendo estabelecido, e essa é a situação aberrante, absurda, que se a gente não tiver essas categorias de imperialismo, de monopólio, a gente não consegue explicar, né? É verdade, né, camarada? Ó, o camarada Bill Bruford, ele falou aqui, ó, no capitalismo burocrático das semicolônias, depena-se qualquer atividade que ganha relevância, né? É bem, acho que casa muito bem com o que você falou, né, Guilherme? Que é justamente isso aí, né? O imperialismo estrangeiro, né, com relação aos países de terceiro mundo, sempre busca isso, né? Manter esses países como apêndices agrários, exportadores de matéria-prima, de maneira a bloquear o desenvolvimento capitalista ou subordinar esse desenvolvimento capitalista de maneira que ele não saia daquela coleirazinha de cachorro necessária para o enriquecimento das grandes potências, né? Acho que entra bem com relação a isso. Aí aqui, já dando o nosso horário aqui de encerramento, eu queria te fazer as perguntas, já que a gente está falando dessa coisa toda de imperialismo, você mostrou muito bem de que, com o tempo, com o passar do tempo, dá para se dizer realmente que o Brasil não possui, de fato, uma soberania sobre o recurso aí do petróleo, essas coisas. Queria que você falasse, então, em síntese, que diferença faria para a vida do nosso povo se a gente realmente tivesse uma soberania sobre esse recurso? Bom, sinteticamente, a gente teria condições de construir um país que dá uma vida digna para o seu povo, que é algo que hoje parece até ficção científica, né? Assim, mas eu penso isso, que o petróleo é realmente um motor para um desenvolvimento nacional, e para transformar o Brasil numa grande potência, e numa potência que não vai se fechar em si mesma e que pode auxiliar na libertação dos outros povos também. Eu acho que o petróleo é central nessa vocação que o Brasil tem e é peça-chave para isso. Eu acho que a diferença que seria justamente essa, enfim, que inclusive abordei durante boa parte da live, né? Eu acho que seria um instrumento de dinamização da economia e de melhoria de vida do nosso povo. Não sei se eu, assim, teria algo mais para falar em síntese do que isso. Perfeito, camarada. É justamente isso, né? Porque a gente, aqui no desenvolvimento da campanha, né? À medida que esse tema, né, do nacionalismo, do anti-imperialismo, a gente vai jogando aí para a massa. Eu trouxe essa pergunta justamente para que, já que a gente vai falar, né, sobre a necessidade de defesa da soberania sobre os recursos naturais, então, realmente, a gente vai ser um país rico, com um povo rico, com a soberania sobre o petróleo. Por causa disso eu acho muito importante que essa questão das respostas e tal, de ter essa coisa também. Mas aí, então, companheiros, companheiras, já deu aqui o nosso horário, né? Passou aqui um pouquinho dos 3 minutos, né? Das 22 horas. Aí eu queria, assim, só para finalizar, trazer aqui para todos vocês, companheiros, companheiras, meio que um apelo, mostrando sobre o porquê seria interessante que as pessoas realmente honestas, democráticas, patrióticas se unissem à campanha, porque a campanha Brasil pela segunda definitiva independência se unifica com base em 7 pontos básicos que qualquer um que tenha concordância com esses 7 pontos pode ingressar na campanha, esses 7 pontos básicos de reivindicação. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês: trabalho decente para todos os brasileiros em condições de trabalhar e assistência para aqueles que não possam. Criação de uma indústria nacional para o desenvolvimento da economia brasileira e nacionalização de todos os setores estratégicos, o que inclui aqui, evidentemente, a cadeia produtiva do petróleo e gás. Ponto 2. Educação pública em todos os níveis, oferecida por um sistema único que produza conhecimento direcionado aos interesses do país, contra o avanço das multinacionais monopolistas do setor. Ponto 3. Saúde pública, com o SUS que seja de fato único
público e decente. Ponto 4. Acesso aos bens culturais, cinema, teatro, etc., para todos com desenvolvimento de uma cultura genuína nacional. Ponto 5. Combate à discriminação e aos preconceitos de toda ordem. Garantir os direitos das mulheres, negros, LGBTs e de mais camadas historicamente discriminadas em nosso país. Ponto 6. Reforma agrária para o campesinato pobre e médio, contra o latifúndio e defesa dos direitos dos quilombolas indígenas. Ponto 7. Reforma urbana, moradia digna, acesso ao lazer e à prática esportiva para todos. Tratam-se, evidentemente, de pontos bastante amplos, né, que, em virtude da amplitude desses pontos, por conseguinte, a adesão à campanha deve ser ampla também. Então, faço um apelo aqui a todos que estão nos escutando, entrem em contato, comecem a participar dos grupos, falem com seus amigos, amigas que tenham interesse num país realmente justo, a se unirem à campanha, a discutirem o problema da independência nacional, à medida que nós vamos nos aproximando aí, em 7 de setembro de 2022, dos 200 anos da dita independência nacional. E, mais uma vez, o que eu queria trazer para vocês, a questão do momento, né, já que eu falei aqui sobre esses 7 pontos que unificam a campanha, no dia 26 de setembro, vai ser realizada a segunda jornada da campanha Brasil pela segunda e definitiva independência. A primeira jornada foi realizada na data de setembro de 2019, onde setores das forças democráticas e populares se reuniram em São Paulo, mais especificamente na Zona Leste, e a partir da primeira campanha se formalizou, ou melhor, da primeira jornada se formalizou a campanha. A partir da segunda jornada, todas as pessoas que comparecerem, que se interessarem em contribuir, vão ter a oportunidade de discutir com as outras pessoas, os outros colaboradores, esses pontos, trazer as suas ideias. Nós temos, além desses 7 pontos que unificam, o documento base, que é outro ponto, documento programático, né? Está presente aí para vocês que se interessarem na página de Facebook. Leiam também que esse documento, além desses 7 pontos, que unificam um programa básico patriótico que pretende conscientizar o nosso povo sobre a necessidade de se defender a soberania nacional e se combater o imperialismo yanqui e as classes dominantes locais. Então, é isso. Agradeço aí profundamente ao camarada Guilherme Nogueira pela disponibilidade, pelo valor aí das falas que trouxe. Quero agradecer aqui a todos os companheiros, a todas as companheiras que tiveram a paciência e se disponibilizaram de estar aqui até agora conosco. E vamos aí estar avisando a todos vocês sobre as atividades que vão estar sendo feitas. A luta não vai parar. E passo aqui a palavra para o nosso amigo Guilherme Nogueira para fazer as considerações finais. Da minha parte, é isso. Muito obrigado, boa noite e bom resto de semana. Obrigado, camarada. Enfim, agradecer também todo mundo que assistiu, que dedicou uma parte do tempo para escutar a gente falar dessa questão que eu acho tão importante, e falar, enfim, da importância dessa campanha também, inclusive por esse momento que a gente vive, que a gente certamente tem o governo mais antinacional da nossa história. Então, assim, se a gente não fincar essa perspectiva da libertação nacional mesmo, da defesa de um verdadeiro nacionalismo, não nacionalismo de goela, como os camaradas falaram na última live, eu penso que a gente realmente não vai saber para onde a gente quer ir. Então, eu vejo essa campanha com uma importância realmente imensa para o povo brasileiro, para as lutas que a gente vai encampar daqui para frente, e é isso, vamos seguir em frente, que o nosso futuro, sem dúvida nenhuma, é brilhante, e, enfim, conto com a luta de todos para isso. Então, é isso, agradecer mais uma vez e estamos juntos, né? Vamos seguir em frente. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite aí, boa noite, Guilherme. Vamos tocar essa luta aí para frente. Um abraço. Um abraço, camaradas. Obrigado a todos de novo.